Hoje à noite quero falar um pouquinho sobre umas palavras do irmão Paulo. Irmão Paulo, apóstolo de Jesus. E ele traz um assunto interessante. E eu coloquei um tema aí para discorrer sobre ele um pouquinho. Temos a imagem de quem? Ou somos a imagem de quem? Essa é uma pergunta, né? Obviamente, diante de todo o conceito que já aprendemos das Escrituras, não falta velocidade para dizer, eu sou a imagem de Deus. Será? Será que somos? O irmão Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele, no capítulo 15, versículos 47 ao 49, ele diz assim: o primeiro homem, então ele está falando lá de Adão, o primeiro humano, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, a eles o Senhor. O segundo homem é Jesus. Ele disse é do céu. É interessante. O primeiro homem é da terra. O segundo, a segunda raça criada por Deus é Jesus. E ele diz, este não é terreno. Este é celestial, é do céu. Ele disse, qual ou como o terreno, também são os terrestres. Como o primeiro terreno, assim também são os terrestres. E qual o celestial? Qual o celestial? Tais também são os celestiais. Então, Paulo divide a raça terrena em duas. Ele diz que aqui tem alienígenas, gente que é celestial. Alienígenas está de fora da terra. E ele diz que aqui tem terrenos. Interessante. 49, ele diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Agora você entendeu o tema? Que imagem temos? Somos imagem de quem? Porque Paulo está apresentando duas raças, duas espécies, dois homens. Eu expliquei aqui em outras oportunidades a palavra céu. Vocês lembram? Céu significa o quê? Imatéria. É o equivalente para a palavra espírito, que nós encontramos na Bíblia. Às vezes a palavra espírito, que vem de ruá, na verdade, espírito é sopro. Ruá. Ruá é um pouquinho mais do que sopro, porque ele é o hálito. Nós, como na língua portuguesa, vamos falar de sopro, mas ruá não é isso. Ruá é o hálito. O hálito que sai com a palavra. Entendeu? Isso é ruá. Ele diz que Deus é ruá. Entendeu? Deus é o hálito. É o som, é a palavra, é a vida. Então, às vezes, o tradutor pega a palavra espírito para falar de coisas celestiais. Às vezes ele usa a palavra céu, em outras vezes ele usa a palavra ruá. Só que nós temos uma distinção aqui, porque
O céu, ele trata de tudo que é imaterial. É aquele reino que eu chamo de 777, aonde não existe o ajuntamento dos átomos, como no mundo 666, que une o carbono, né, ou os elétrons, prótons e nêutrons, para formar o átomo que vai se unindo e forma a matéria. Então, o que o Paulo está dizendo é o seguinte, que o primeiro homem que Deus colocou aqui nessa terra, ele foi formado de átomos, ele foi formado de matéria. Nós lemos lá na parábola do Gênesis que do pó da terra, entende? Isso é do mesmo elemento. Se esse homem formado desse elemento, ele ficou apegado aos elementos. Por isso Paulo diz que ele é terreno. Ele gosta daqui, ele gosta das coisas, ele encantou-se pela matéria. Na parábola, digo de novo, na metáfora do Gênesis, ele chegou a trocar Deus por um fruto. Metaforicamente, para ele deu mais valor para o fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal. Isso tudo é metáfora. E ele deu mais valor àquela árvore, ao fruto produzido por esta árvore, do que a Deus. Veja, o que indica, e aí da onde vem a visão do irmão Paulo, esse homem pensa nas coisas de baixo. Esse homem é apegado na matéria. Ele é apegado aqui. Esse homem não entende, não compreende as coisas celestiais. Ou, como você aprendeu, espirituais. Ele não consegue discernir entre o valor de um conselho divino e o adquirir das coisas. Para ele, o adquirir é mais do que obedecer ao Senhor. O ter é superior ao ser. Esse é o homem terreno. Não, eu preciso angariar, eu preciso acumular, eu preciso comprar mais, eu preciso guardar, eu preciso ajuntar. Ele é terreno. Então, quando alguém fala, não, mas você precisa mesmo buscar a Deus, ouvir os conselhos de Deus, dedicar-se ao aprendizado da palavra de Deus. Você precisa conhecer melhor as profundezas do Senhor. Aí, não, para aí. Não dá porque eu tenho que trabalhar, não dá porque eu tenho que comprar, não dá porque eu tenho que ir ver o que eu comprei, não dá porque eu preciso angariar, não dá porque eu tenho que preparar para a minha velhice. Aqui não existe sabedoria. Aí não existe discernimento. Quem que disse que estaremos aqui amanhã? Quem falou? Quem garante? Por causa dessa falta de entendimento que não é moderna, essa falta de entendimento, veja que Paulo está apontando para o primeiro homem. Essa falta de entendimento está lá no primeiro homem. Olha que coisa interessante. E ela foi se desencadeando, esse obscurantismo, esse véu sobre o entendimento foi se colocando de geração em geração. Nós poderíamos fazer uma corrida em avaliação bíblica. Chega nos povos antigos, chega em Noé, e está lá essa falta de entendimento. Por que não entraram na arca? Porque não entendiam a espiritualidade. Por que os sodomitas
e os de Gomorra foram destruídos, aniquilados, porque se entregaram aos prazeres da carne, da matéria, a tal ponto de não compreender o livramento de Deus. Por que que Nínive foi sentenciada à destruição? Eu poderia correr a Bíblia toda aqui com você, mostrando que está, mas eu vou dar um salto agora. Eu vou saltar lá das páginas do Gênesis para as páginas do Evangelho. E nós vamos então transitar numa escritura de mais ou menos 3.500 anos. E lá na frente, Jesus contou uma história desse homem terreno que se agarra nas coisas da terra. Ele disse que um certo homem colheu a sua lavoura, encheu os seus celeiros, e aí colheu mais ainda, e derribou celeiros e edificou novos celeiros. Cresceu os galpões, e ele armazenou mais. Pensou na aposentadoria, pensou nas gerações futuras, e chegou ao ponto de dizer para si mesmo, conversar com a sua alma, uma conversa de tolo. Ele conversou com a alma sem perceber que a alma não come arroz, sem perceber que a alma não se alimenta de milho, nem de trigo, nem de boi, nem de pássaros, aves. A alma também não se farta com os objetos materiais adquiridos, carruagens, carros, apartamentos, fazendas. Não. Mas quando não existe discernimento, o indivíduo conversa com ele mesmo e com seus amigos. Neste caso, ele conversou com ele mesmo. A conversa tola. Olha só, não tendo com quem repartir a abundância dos seus recursos, ele diz: alma, come e bebe, porque tens em depósito para muitos anos. E na hora que ele diz isso, Jesus falou que uma voz ecoou lá na consciência. Louco, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Você entendeu? Toda a correria, todo o trabalho, todo o amontoar, todo derrubar, todo edificar, para aquele sujeito, não valeu de nada. Eu conheci muitos assim. Não, a hora que eu me aposentar, eu vou buscar a Deus. Vou dedicar todo o meu tempo a Deus. Se aposentou e morreu no dia seguinte. Não é historinha, é verdade. É verdade. Você está entendendo? Então Paulo está dizendo, esse tipo de pessoa carrega em si, traz em si a imagem do primeiro humano. E esse primeiro humano, ele não era celestial. Ele não era um projeto elaborado no plano celeste. Ele não era um projeto de eternidade celestial, imaterial. Não. Ele era um projeto, ele em si era um projeto para a terra. Deus não fez ele para o céu, fez ele para a terra. Deus deu a ele a terra. E como tal, ele apegou-se à terra.
E os pensamentos dele eram da terra. Os desejos dele, terreno. As vontades dele, terrena. Paulo, em um outro texto, chega a dizer que o homem espiritual não é discernido pelo homem natural. Esse homem é um homem natural. Eu não sei se você está me entendendo, mas quem vive assim, basicamente vive no nível dos animais. O que nos diferencia dos animais é a consciência. O boizinho que tem conhecimento, ele conhece? Sim ou não? Conhece? O boi conhece o seu possuidor. E o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Então, conhecimento, boi e jumento têm também. O animalzinho aprende. Sabe quem é bom, sabe quem é ruim para ele? Sabe. Podemos dizer que ele também adquire sabedoria. E também tem conhecimento. Conhece o dono de longe. E vai exercer segurança contra o estranho. É fato. Eu estou só comparando isso aqui, sem evoluir dentro desse conceito, para mostrar que o homem terreno, ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, tanto que ele adquire, ele trabalha, ele faz, ele exerce todas as funções, tal. O que lhe falta é consciência. É consciência. E ele não consegue entender e discernir o homem celestial. Porque daí é outra parte. E quando surge o homem celestial? A geração dos homens celestiais surge através de Cristo. Cristo é o primeiro sujeito divino, no sentido ser celestial, que não pensava nas coisas da terra, que não buscava as coisas da terra. E aí eu sou fascinado por ele. Hoje eu estava falando com um amigo pela manhã, e eu estava dizendo, você sabe, você me conhece há tempo, eu sou fascinado por Jesus. Tem algumas coisas em Jesus que é... Agora nós vamos falar um pouquinho então desse homem celestial. Como é o homem celestial vivendo na terra? Primeiro, é um homem tranquilo. Um homem aqui, um ser humano. Um ser humano tranquilo. Jesus foi extremamente sereno, manso, humilde. Entendeu? Mas o que mais me fascina é que ele não era apegado a nada daqui. Ele usufruía de todas as coisas da terra sem se apegar. Era agradecido, não conseguia comer um pão sem dar graças. O que os discípulos que aprenderam diretamente com Jesus mais contemplaram, e isso marcou tanto que no pós-ressurreição, quando ele surge para os dois que estavam no caminho de Emaús, e vai conversando com eles sem eles ou conhecerem ou reconhecerem, o evangelista teve o cuidado de dizer, os seus olhos estavam fechados. Claro que não eram esses olhos, estava fechado aqui. Você entendeu? Caminhavam conversando com ele, falando dele. Ele, ironicamente, fingindo não saber. Jesus fingindo, irmão, disse, Ele disse, o que é que vocês estão conversando aí, vocês dois? Dois desanimados, dois frustrados, dois entristecidos, caminhando
de Jerusalém para Emaús, a pé, lá vai os dois, entendeu? Um estudo mais aprofundado coloca um casal ali. Esses dois discípulos, na verdade, eram um casal. E aí tá os dois conversando de cabeça baixa, andando tristinho. O caminho fica mais longo até, né? E aproxima-se Jesus, aparece o Jesus já ressuscitado. Não mais 666. Aquele Jesus 777 que é capaz de entrar no cenáculo pela parede sem abrir porta. Que se eleva, que aparece e desaparece num corpo de luz magnífico, extraordinário, da dimensão de onde veio. Um alien entre os discípulos agora. E ele se aproxima dos dois e conversa com os dois não ergue a cabeça. Coisa ruim falar com os outros sem levantar a cabeça, né? Eu gosto de conversar com as pessoas olhando no olho. Sempre que eu converso com alguém, eu olho no olho. Tem gente que fala com a gente olhando para trás, olhando para o outro lado, dá um ruim. Entendeu? Eu nunca sabe se está falando a verdade ou a mentira. Tem gente que tem um desassossego, né? Não consegue prestar atenção. Você já conversaram com pessoa que não para? Que coisa horrorosa. Eu não gosto. Quantas vezes que eu estou falando e eu paro? A pessoa vai lá não sei aonde, no Japão, passa nos Estados Unidos, pega um voo depois de volta. O que estás falando mesmo? Eu disse, não, já acabou. Acabou. Entendeu? A gente tem que ter sossego. Nossa alma precisa estar pacificada. Nós precisamos ter tranquilidade. Nós somos a imagem de quem? De quem? Que imagem está em nós? Ora, Jesus chega, os dois estão tão tristes que não enxergam Jesus. Estão conversando com Jesus, falando de Jesus, você sabe, Jesus, de quem vocês estão falando? Diz, só tu é peregrino, ainda uns culachos em Jesus. Só tu é peregrino em Israel? Não sabes das coisas que dizem respeito a Jesus de Nazaré? É o que está escrito lá no Lucas. Que coisas? Ele vai instigando eles. É psicologia. É psicologia. Para arrancar eles daquela tristeza. Aí eles começam. Não, Jesus Nazareno, varão, aprovado por Deus, em obras e palavras. Olha. E vão falando, e vão falando. Mas nós achávamos que ele era o que vinha livrar o povo. Nós achávamos que ele era o Messias. Mas os principais do povo mataram ele. Foi condenado à morte. Faz 3 dias que morreu. E Jesus ali, vivinho. Entendeu? Olha que coisa maravilhosa, né? E aí Jesus começa a falar, mas para aí. A Escritura não diz que o Cristo ia padecer e depois ia ressuscitar. A gente esquece das Escrituras, né? A gente esquece das promessas. É só enfrentar uma tribulaçãozinha que a gente já esquece de tudo de bom que Deus prometeu, tudo de bom que Deus já fez, tudo que disse que vai fazer. Rapidinho a gente esquece. Não é assim? E já fica todo ruinzinho, já fica batido, fraquinho, é assim. Mas Jesus começa a mostrar as Escrituras todinha. Por isso que eu amo as Escrituras. Porque elas são uma fonte de vigor. Quem lê as Escrituras e entende as verdades que ela traz, se renova. Renova. A confiança aviva. Entendeu? É fortificante para a alma as palavras do Senhor. O fato é que chego lá em Emaús e convidam Jesus para ir para casa. Jesus faz que vai para adiante.
Ele vai andando. Aquele que pode levitar, como o relâmpago pode aparecer em outro lugar, vai andando para ver a reação deles. Nós vamos ficar aqui e tal. E ele vai, fica na paz, shalom para vocês. E ele diz, não, Senhor, já é tarde, é fim de dia, a noite já vai chegar, fica aqui em casa. Fica aqui em casa. E Jesus entrou lá. Chega lá, eles dão pão para Jesus. E Jesus levanta o pão, o gesto inconfundível. Jesus sempre agradecia. Quando dão um pão para Jesus, Jesus dá graça. E eles olham e dizem, é Jesus. E ele desapareceu. Tudo que precisamos entender é quem é Jesus, como é Jesus, como ele age, como ele faz, o proceder dele no meio social da sua época, como ele tratava a política, como ele tratava os negócios, como ele tratava a vida, o que ele realmente dava valor. Trazer a imagem do celestial é ser como Jesus. Trazer a imagem do terreno é ser como Adão. Por isso a pergunta: somos a imagem de quem? Nós somos parecidos com Jesus? Eu estava conversando isso hoje pela manhã com um amigo, e ele me fez uma pergunta sobre política. E eu disse para ele, olha, eu estou olhando para Jesus. Ele disse, como assim, Adilson? Eu disse, como é que Jesus tratou a política? Ele envolveu-se? Ele discutiu a política? Ele deu opinião sobre a política? A única coisa que ele trouxe, de fato, da política foi: o meu reino não é daqui. Esse reino aqui, esse reino da política, é do primeiro humano. O segundo, que é o Senhor, ele disse, o meu reino não é daqui. Não vou mexer aqui, isso aqui não tem solução não, tá? Isso aqui não tem, pode trocar quantas vezes vocês quiserem. Metade vai gostar, metade não vai gostar. Metade apoia, outra metade não apoia. É assim, vai ser a vida toda. Até porque os que apoiam estão tendo vantagem. Os que não apoiam estão na vez da desvantagem. E como a vida é dual, vai virar ali. Na outra vez, agora mudou. Aí pronto, fica toda a outra metade contente, porque tem as suas vantagens. Não é assim? Tem as suas vantagens. Entendeu? E tem aí no meio uma meia dúzia que traz a imagem do Senhor. Como assim, irmão Adilson? A imagem do Senhor? E não se mete nas coisas dessa vida. E não se enrola com isso. Gente que diz, o meu reino não é deste mundo. Meu reino está lá em cima. Está na imatéria. Meu reino é de outro jeito. Como é que Jesus lidou com o dinheiro? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que Jesus lidou com o dinheiro? Talvez eu tenha que fazer uma pergunta. Jesus tinha dinheiro? Tinha sim. E não era pouco. Vocês não entendem que um homem como Jesus tinha muito dinheiro? Ele tinha tanto dinheiro
que ele pegou uma sacola, chamou o Judas e disse: ó, cuida dessa sacola para mim. E a turma, ó, Jesus, tem um dinheirinho aqui para ti, bota ali. Aí tinha mulheres ricas que enchiam a sacola de Jesus de dinheiro. Mulheres do governador, mulher do procurador público, entendeu? Várias mulheres, a Bíblia destaca o nome de umas mulheres ricas, como Salomé e outras, entendeu? Que enchiam a sacolinha de Jesus de dinheiro. Não se iluda, Jesus tinha dinheiro. Ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Está escrito que ele não tinha uma casa própria. Mas ele morou na rua? Sim ou não? Tem que aprender isso aqui. Ele foi morar em Cafarnaum, morou numa casa. Ele pagava o aluguel. Você está me entendendo? Tem até um dia que diz: soube-se que estava em casa. E veio toda a cidade, toda a gente de fora que descobriu que ele estava em casa, veio para lá. Ele não parava em casa porque não dava. Ninguém deixava ele descansar. Para ele descansar um pouquinho, ele tinha que dar uma fugidinha. Ir lá, uma região mais deserta, ia para o meio do mato. Entendeu? Até para orar e ter o momento dele de qualidade com Deus, Jesus tinha que sair cedinho, acordava antes de todo mundo para ir orar. E também não levou muito tempo para os discípulos descobrir que é onde ele estava. Aí já descobriram o caminho. Não, quando ele sai cedo, ele está lá no horto. E aí já ia tudo atrás dele também. Entendeu? Houve ocasiões que ele teve que fazer o seu retiro. O seu retiro. Se afastar. Quando houve ali a morte de Tiago, né? A de João Batista, melhor. A morte de João Batista foi uma das vezes que ele teve que se retirar. Foi lá refazer as energias. Ficou isolado um tempo. Andou por regiões, margeando os limites dos gentios. Mas até lá não deram sossego, porque veio até aquela mulher gentílica lá, gritando que ele tivesse misericórdia da filha dele, porque onde viam ele, e descobriam que era ele, porque a fama dele tinha corrido. Ele, pessoalmente, não era conhecido, mas a sua fama estava por toda a terra. Então, quando diz, aquele que falam aí, está aí, vinha tudo. Então, ele se dedicou a ajudar pessoas. Daquela sacola, ele não se apegou nela. Ele não carregou ela. Era dele. Mas quem levava era o Judas. Tinha tanto dinheiro que o Judas roubava e não dava falta. Está escrito que o Judas era ladrão e roubava da sacolinha de Jesus. Entendeu? E Jesus fingia que não via. Sabia que o Judas não tinha boa índole. Sabia que o Judas não ia ter a alegria que os outros teriam. Então deixou ele ter a alegria que ele buscou do homem terreno, que se apega tanto ao dinheiro, que fica até com o que não é dele. Olha só, em contrapartida, esse homem que Paulo está chamando de celestial, homem espiritual, Jesus o Cristo, não se apegava a nada. Não se apaga. Sabe o que está escrito dele? Sendo rico. Você já leu isso? Jesus era rico. Sendo rico. Para alguns aqui eu acho que está assustando, né? Jesus rico, irmão Adilson. Jesus era rico. Aí está escrito assim. Vê se acha aí, Diego. Sendo rico, se fez pobre. Epa, ele não era pobre. Ele se fez pobre por amor de vós. Olha o que é ter a imagem do celestial.
é ter riqueza, não se apegar a ela, distribuir. É isso que está ali? Eu falei certo? Às vezes eu posso errar. Daí lê ali para mim alto. Vai lá. Espera aí. Por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós ficasseis ricos. E agora? O homem celestial se empobrece para enriquecer outros. O homem celestial abre mão do que tem para ver o outro feliz. Irmão Adilson, eu não consigo. Tu é bem Adãozinho mesmo. Entendeu? É o terreno. É o terreno. Irmão Adilson, eu estou me esforçando, eu preciso, eu quero perder a imagem do terreno. E eu preciso que seja carimbada em mim a fotografia, a imagem do celestial. Oh, glória a Deus, eu preciso ser celestial. Glória a Deus. Medite um pouco. Por que esse homem rico se fez pobre? Ele encontrou glória na pobreza. Ele não fez apologia à pobreza. Não. Ele não elogiou a pobreza. Não. Ele só ensinou que tem uma pobreza que é nobreza. Ele só deu o exemplo de que não se apegar à matéria é a maior riqueza que um indivíduo, uma pessoa humana, pode adquirir. Ser liberto da matéria. Não é desprezar a matéria, não, é pegar a matéria e dar graças a Deus. Você tem uma casa? Dá graças a Deus. Você tem um carrinho? Dá graças a Deus. Entendeu? Mas não te apegue àquilo, não idolatre aquilo. Tem irmão que não vem nas reuniões quando chove para não tirar o carro, para não sujar. Escravo. Entendeu? Tem irmão que vê o outro irmãozinho indo embora a pé e não para dar uma carona dia de chuva, porque não quer que suje o tapete de lama. Miserável. Não entendeu nada da vida, não sabe nada de Deus. Agora, se tu tem para fazer como Jesus fez, ajudar, socorrer, repartir, abençoar, então tu é celestial. Jesus, o homem celestial. Sua maior riqueza era a sua paz. Tinha tanta paz, mas tanta, que distribuía. Era tão leve, Jesus não andava carregado. Não. Ele até tinha um fardo, mas ele disse: o meu fardo é leve. Olha que coisa legal. Tem gente que anda com a carga, né? Está calejadinho o ombro dele ali de raiva, mágoa, ódio, entende? Rancor. Vai todo carregado, anda carregado. Tem gente que não dá nem para chegar perto, porque é capaz de jogar o fardo todo em cima da gente. Está tão ruim que é capaz de despejar tudo na gente.
Tem alguns que eu olho e digo, opa, vou dar uns 2 passos para trás. Porque senão ele sobrecarrega a gente. Mas Jesus não, Jesus andava levianinho. Ó, o meu fardo é leve. O que carregas aí em ti, Jesus? Eu carrego amor. Eu carrego bondade. Eu carrego misericórdia. Eu carrego compaixão. Oh, glória a Deus. Virtudes, riquezas extraordinárias que não pesam. Não pesam. Louvado seja o nome do Senhor. São virtudes que saram, que curam, tanto quem as carrega, quanto aqueles para quem as distribui. Louvado é o Senhor para todo sempre. Quem carrega amor, com amor trata das pessoas que estão mal. Quem carrega misericórdia, com misericórdia ajuda os que não têm misericórdia. Quem leva compaixão, com sentimentos profundos, energia poderosa, saram almas doentes. Há mesmo dados momentos da vida que o transmitir dessa compaixão, dessa misericórdia, desse amor, dessa bondade, alcança a alma do outro e cura até o seu corpo. Foi de dentro desse fardo leve que Jesus trouxe libertação para pessoas oprimidas. Foi com energias que carregava dentro desse fardo leve, que Ele quer dar um pouco para a gente. É fardo leve, Ele diz, leva o meu fardo. O meu fardo é leve. Dentro dele você carrega tudo que tem de bom. Tudo que você imaginar que possa sarar, que possa ajudar, que possa transformar, que possa fazer melhor a vida do outro, você terá se carregar o meu fardo. Oh, glória a Deus, essa é a condição, a imagem do celestial. Quem traz a imagem do celestial é esse tipo de pessoa. É uma pessoa alegre, é uma pessoa sorridente, é uma pessoa de cabeça erguida, não é uma pessoa que se curva diante da vida, é uma pessoa que tem esperança, que é cheia de fé, é cheia de coragem. Oh, glória a Deus! Os ais não cabe nestas pessoas, porque são celestiais. Os ais são para os terrenos. Para quem são os pesos, as cargas? Para quem são os ais? São para os que trazem a imagem do terreno. Quem quer se esconder? Quem se vê nu? Quem carrega a consciência pesada de fazer as coisas erradas? São todos aqueles que carregam a imagem do primeiro, o terreno. Mas aqueles que abriram os corações e deixaram entrar a luz do céu e ouvem a palavra do Cristo, oh, glória a Deus, estes carregam a imagem do celestial. Eles já estão em outra dimensão. Estando no mundo, não são do mundo. Vivendo na matéria, agradecidos pela vida, não se sobrecarregam com a matéria, mas usam da matéria para abençoar, para ajudar, para glorificar o nome do Senhor, fazendo boas obras.
Meu Deus, isso é magnífico, isso me fascina. Eu sou um sujeito, até certo ponto, equilibrado, comedido, mas a vontade é sair sapateando por aqui afora, de tão gostoso que é refletir nessa glória que existe na imagem do homem celestial. Eu vou parar aqui. Dá para tratar de todos os assuntos da nossa vida, olhando Jesus e comparando, olhando Jesus e comparando. Todos, até no casamento. Ah, mas Jesus não foi casado, irmão. Deus. Ele tem uma noiva e entregou-se por ela em amor. Mas ele não teve filhos, irmão. Deus não teve, Eu sou gerado por ele. Oh, glória a Deus. Eu carrego a sua imagem. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve ter a imagem dele. Em Gênesis está escrito que Adão viveu 130 anos e gerou um filho, um varão, segundo a sua imagem. 7. Gerou a sua imagem. Jesus Cristo também está gerando filhos, só que de uma outra forma, ele gera filhos celestiais, espirituais. Você já é um filho de Deus, gerado por Jesus, uma filha de Deus, gerada por Jesus, então você deve ter ou ser a imagem dele. Quero vos dizer uma coisa para encerrar aqui. O mundo não precisa de mais pregadores. A humanidade não precisa de novos líderes. Não precisa de novos pastores. A humanidade não precisa de novas pregações do Evangelho, nem de novas temáticas bíblicas. Não precisa de cursos teológicos. A humanidade não precisa mais nem de Bíblia. Sabe o quê? Que a humanidade está esperando? Sabe o quê que ela precisa? Que se manifeste os filhos de Deus com a imagem daquele que é celestial. Não é mais tempo de palavras. As palavras estão circulando de manhã à noite, de o anoitecer ao amanhecer, dia e noite, palavras, 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 palavras. Mas a pergunta que fica é: estamos trazendo a imagem do celestial? As pessoas não vão mais conhecer Jesus pelas palavras. Vivemos em um tempo que cada dia mais a palavra vai entrar em descrédito. As palavras não vão ter mais valor. Pelo contrário, escuta o que o irmão Adilson está falando. Daqui para frente, as palavras vão ser questionadas, vão ser rechaçadas, vão ser desprezadas. Vai haver muita apostasia, muitos que creem vão deixar de crer, e vão amontoar doutores segundo os seus desejos. Não, eu quero ouvir esse, porque esse fala o que eu gosto de ouvir. Não, eu quero ouvir aquele ali, porque aquele ali, ele fala do jeito que eu gosto que fale. E nesse sentido, na lógica desta matemática, as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra. E só tem uma forma de nós conquistarmos ainda alguém para os céus. É trazendo em nós a imagem do celestial. Oh, glória a Deus!
É nós, pais, em casa, sendo a imagem de Jesus. É nós, os casais, vivendo na imagem do Cristo, na essência dele, revelando sua presença em nossa vida, através do nosso proceder, através do nosso agir, através da nossa postura, através do desapego, através do envolvimento nosso só com aquilo que é bom e da nossa ausência no mal. Através do nosso brilho e do nosso viço em frutificação que glorifique o nome do Senhor. Através da nossa postura sóbria, serena, pacífica, diante de todos os quadros impactantes da vida. Sim, não com briga, não com gritaria, não com palavras de baixo escalão. Não. Uma postura serena, tranquila, com a imagem do Cristo. A imagem do Cristo. Todos fazendo confusão ali, nós não entrando na confusão. Todos brigando ali, se agarrando. E nós observando. Só observando. Ai, irmão Deus, mas não vamos ali separar. Eu não vou. Pergunta se Jesus ia separar a briga. Ele era sábio, não era tolo. Ele sabia tudo do Salomão. A sabedoria salomônica estava nele. Tem aquela sabedoria que Deus deu para Salomão, o sábio. Estava em Jesus. E o Salomão já disse, aquele que passando se mexe em questão alheia é como, aquele que se mete em questão alheia, é como o que passando pega um cão pela orelha. É interessante a distância da orelha do cachorro e a boca. Pega certinho na mão da gente. Entendeu? Jesus não se metia. Um dia teve 2 irmãos que chegaram para Jesus. Um deles, chegou para Jesus e disse, Senhor, diz para o meu irmão repartir a herança comigo. O que eu vejo de pastor se meter em encrenca, que quer dar uma de juiz. Eu já vi pastor até apanhar. Porque o tolo, está escrito que a vara é para as costas do tolo. Quem apanha é tolo. Está lá escrito. Chegaram para Jesus lá, Senhor, diz para o meu irmão repartir a herança comigo. Jesus olhou para eles, quem me constituiu juiz entre vocês? Jesus sabia o lugar dele. Teve um que uma vez, naquele tempo que eu estava lá, noutra congregação, e que lá tinha todos uns dogmas e uns costumes a ser zelado. Chegou um e disse, irmão, Deus precisa que tu vá lá em casa. Diz para minha mulher que ela não pode usar aquela roupa assim, assim, assim. Eu disse, o quê? Eu casei com a Gui, não foi com ela. Eu digo, tu não dá jeito na tua mulher, que eu vou lá me meter em encrenca, rapaz? Entendeu? O que eu tenho que cuidar da mulher do cara? Mas tu é o pastor. Eu disse, eu sou o pastor, não sou um burro. Vou lá me meter com a mulher do cara? Você está entendendo? Está cheio dessas coisas. Então, eu não vou trazer a imagem do terreno. Eu vou buscar a imagem, aleluia, do celestial. Como é, irmão Deus, que nós podemos ter a imagem desse homem celestial em nós? O caminho, está aqui o Vitor Hugo, ele entende tudo de fotografia. Vitor, me ajuda.
A fotografia, em essência, claro, aqui, numa explicação primária, mas em essência, é a luz que joga, é a força da luz que põe a imagem lá, não é? Estou certo? Isso é uma dedução, não conheço o esquema, tal, mas deduzo que seja exatamente isso. Né? A luz, pum, joga lá. Que legal. Para eu ter a imagem de Jesus em mim, eu preciso ir para a luz de Deus. A Escritura diz que Deus é luz. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a imagem do Cristo pega em mim. Quanto mais eu o procuro, mais iluminado sou. Quanto mais eu vou à procura do Senhor e busco a sua presença e me coloco diante dele, mais a imagem do celestial é imprimida em mim. Oh, glória a Deus! Então você já sabe o que fazer. Busque a Deus. Clame por Ele. Não saia de casa sem falar com Ele. No teu trabalho, fale com Ele. Eu podia passar a noite contando para vocês experiências dessa natureza. Uma vez fui colocado para trabalhar em um lugar e o gerente que lá me colocou depois tornou-se um diabo. E eu comecei a orar. Eu saía de casa, orava. Quando eu colocava o pé lá no portão da empresa, eu orava. Qualquer momentinho que dava uma folguinha, eu orava. E eu pedia sabedoria. Eu dizia, dá-me sabedoria, Senhor, para lidar com ele. Esse cara tornou-se meu amigo. Mais tarde, quando saí de lá, ele sustentou-me na obra por quase 1 ano e meio. Você está entendendo? Ensinei um outro amigo, responsável por muitas pessoas. E ele contou-me o que estava enfrentando na empresa. Eu disse, fala com Deus. Não dá uma resposta sem primeiro tu ter convicção que Deus te deu luz. Fica em silêncio. Ele fez assim. E foi muito bem sucedido. Busque a Deus. Busque a Deus. Desapegue-se da matéria. Ligue-se ao espiritual. Você terá as duas coisas. É muito triste ter muita matéria e ser vazio interiormente. Por isso, empresários se suicidam, milionários buscam a sacada para se jogar. Por isso, um número grande de pessoas com muito dinheiro se embebedam, se drogam. Grandes empresários, gente que tem 5.000, 10.000 funcionários. Eu os conheci, alguns deles, usando cocaína, porque o vazio interior era terrível. Eles foram só para o terreno, trouxeram a imagem do terreno, e a imagem do terreno é a imagem de vergonha, é a imagem de quem quer se esconder, é a imagem de depressão, é a imagem de medo, é a imagem de nudez, apesar de ter tudo. Mas são bem-aventurados, são felizes, regozijam-se em Deus todos aqueles que buscam a imagem do celestial. Oh, glória a Deus, eles escolhem ser pobres. Você entende essa pobreza? Escolhem ser pobre. É meu, mas não considero meu. Tenho, mas é como se não tivesse. E enquanto tenho, ajudo quem não tem. Abençoo quem não tem. Cuido de quem não tem.
Deus me deu sabedoria para adquirir. Eu vou usar dessa sabedoria não para adquirir e ficar, mas eu vou usar dessa da sabedoria para adquirir e repartir. Estes enchem a alma de gozo, são felizes. Você não os vê de cabeça baixa, você não os vê curvado. Esses, o tempo todo, estão em conexão com Deus. O tempo todo. Se Deus um dia abrir os seus olhos espirituais, você vai ver cada coisa linda. Só para você ter uma ideia, num olhar de cima para baixo, Deus os contempla como nós contemplamos os astros. Anoitece, nós olhamos para o céu e a gente vê as estrelas, não é? Deus olha para baixo e para esses ele olha e são astros de Deus no mundo. A glória do Senhor está por toda a terra, manifestada na imagem dos celestiais. Oh, coisa gloriosa! Louvado seja o nome do Senhor. Vou encerrar. Você continua meditando, refletindo. Guarde com você. Não esqueça disso. Busque a Deus, busque a Deus. Entendeu? Ó, tenho que ganhar. Vou ter um lucro de 100 mil reais. Se eu tiver amanhã às 9 horas, lá no negócio que eu marquei. Mas enquanto estou indo para lá, alguém liga para mim e diz assim: irmão Adilson, estou no hospital, podes vir aqui orar por mim? Você acha que eu vou para onde? Vou ligar para quem está me esperando, dizer, estava indo para aí, mas não vou poder chegar no horário combinado. Ah, mas se tu não vir nesse horário, eu não quero mais. Não tem problema, você tem todo o direito de não querer mais. Vou lá. Ou você acha que 100 mil vai mexer com o meu coração? Nem 1 milhão. Nem o prêmio da Mega Sena. Você está me entendendo? Eu carrego em mim a imagem do celestial. Eu sei o que é ter matéria e sei o que é ficar sem a matéria. Talvez alguns de vocês aqui não possam dizer nunca que sabem o que é ficar sem a matéria. Eu posso dizer para vocês, eu e a irmã Gui podemos dizer para vocês que sabemos o que é ficar sem matéria. Mas isso não acabou conosco. Pelo contrário. Sabe a frase do Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E vocês sabem qual é o fim da história de Jó? E deu o Senhor em dobro tudo quanto Jó tinha antes. Dobrou, 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 dobrou. Traga a imagem do celestial. Deseje a imagem do celestial. Busque a imagem do celestial. Você vai ser muito feliz. Queira estar em pé. Nós vamos agradecer a Deus.